Estudo, encontro 41, dia 17 de setembro de 2017. Hoje nós vamos falar sobre ciclo da vida. Não é uma aula muito extensa, mas acho uma aula importante para retomar um ponto que eu falei quando conversamos sobre ACP, né, sobre teoria da abordagem centrada na pessoa. Eu falei de passagens sobre esse ciclo da vida, e naquele momento eu resumi muito no sentir, pensar e agir, e de certa forma é muito introdutório, então resolvi fazer esse estudo para dar um passo adiante, dar uma dimensão um pouco mais precisa e um pouco mais aprofundada do que é o ciclo da vida, né, dentro dessa visão. E a primeira noção que eu gostaria de passar é que, como nós falamos ao longo dos estudos da linguagem do sentimento, né, daquele livro do David Viscort, o nosso corpo humano ele é dotado de um equipamento de percepção do mundo exterior, né? E esse equipamento, na verdade, é o nosso mundo interior, nosso equipamento psíquico. Ele funciona para percepção do que está à nossa volta, né? Do que acontece à nossa volta e do mundo, assim chamado mundo exterior, né? O mundo interior a serviço de perceber o mundo exterior. E nesse sentido, tem 4 funções do nosso psiquismo que são principais para você perceber o mundo exterior e para você desenvolver as suas potencialidades. E quais são essas funções, essas 4 funções? É a sensação, a primeira função, que é a percepção imediata em relação ao mundo exterior, né? A segunda função é o pensamento, né, que dá o significado o pensamento que dá o significado racional, né, a parte da racionalidade, e a partir da racionalidade que você forma conceitos e também estabelece juízos e julgamentos, discriminações e classificações, mas tudo isso utilizando a sua lógica, né? Seu lado racional utiliza basicamente a lógica. A terceira função é a função sentimento, ou seja, a função que faz você avaliar as coisas e as pessoas pelo valor afetivo, né? O valor que nós atribuímos a partir da afetividade. Ela também estabelece julgamentos, também estabelece classificações, juízos. Só que a lógica que a função sentimento trabalha é uma lógica diferente da razão. É a lógica dos sentimentos. Uhum. E a quarta função, né, é a chamada função intuição, que é uma função que a literatura indica como uma função pouco entendida, né? Porque, de certa forma, ela funciona por entender a atmosfera das coisas, das pessoas, de uma forma inconsciente, né? Inconscientemente, uma pessoa percebe as coisas e percebe a origem e o destino de cada objeto e cada pessoa. E entendendo origem e destino, ela é capaz de antecipar fatos. E por ter essa característica de antecipar fatos, também é considerada uma função de futuro. Intuição, uma função do futuro. Então, de certa forma,
toda pessoa tem essas 4 funções, né? Vem com sensação, pensamento, sentimento e intuição. Só que cada ser humano ela desenvolve essas funções de uma forma desigual. Então, desenvolve umas funções mais que as outras. E por desenvolver uma função mais que as outras, ela também utiliza no seu dia a dia algumas as funções mais desenvolvidas mais que as menos desenvolvidas. Mas o que determina esse desenvolvimento desigual, né? Essa familiaridade de desenvolver uma função e não desenvolver outra função? Tem 3 tipos de fatores que determinam como cada ser humano vai se desenvolver. Um grupo de fatores são os fatores biológicos, ou seja, a própria biologia, a fisiologia do corpo humano pode facilitar ou dificultar o uso de alguma dessas funções. Os fatores psicológicos, que são determinados pelas experiências pessoais, né? Experiências que cada um viveu, e especialmente as experiências chamadas formadoras, aquelas que vêm principalmente na infância, adolescência, quando o ser humano está se formando um adulto, e que pode reforçar o desenvolvimento de uma função em detrimento de outra. E o terceiro grupo de fatores são chamados fatores sociais, né? A cultura. E que o próprio meio cultural que a pessoa vive e se desenvolve pode inibir o desenvolvimento de uma função ou facilitar. Por exemplo, um exemplo claro desses fatores sociais e culturais é o próprio machismo, né? Uma ideia de que, por exemplo, o homem é um ser racional e não é um ser de sentimentos. Isso certamente dificulta que muitos homens desenvolvam a sua função sentimento e tentem se limitar ao universo do racional, da função pensamento. Então, são esses 3 tipos de fatores que podem determinar. Mas, naturalmente, a forma como isso resulta para cada um é muito individual. A experiência de cada um é muito diferente da experiência do outro. E, por isso, o seu, digamos, a sua... Eu ia falar o seu mix, mas mix é uma palavra, eu acho muito... a mistura do desenvolvimento das suas funções, a configuração do desenvolvimento das suas funções, sensação, pensamento, sentimento e intuição acaba sendo muito pessoal e muito individual para cada pessoa. Colocando os principais fatores e as principais funções, né, nós podemos observar a sociedade atual. Como a sociedade atual trata em geral? A sociedade atual ela tende a valorizar 2 dessas funções, né? A sensação e a função pensamento. E tende praticamente a ignorar a função intuição e tem uma familiaridade pequena com a função sentimento. Então, privilegia sensação e pensamento, se sente estranho, desconfortável com os sentimentos e praticamente ignora a intuição. Então, uma sociedade que valoriza as questões efêmeras e rápidas, acaba sendo muito rápido e muito superficial. Quando você fica no universo das sensações, né, você não aprofunda um sentimento que você não sabe lidar com isso, e em relação e tende
a racionalizar os processos ou lidar com as coisas de uma forma muito racional. Isso aqui é mais valorizado. Mas considerando essas funções e as características da sociedade, vem uma pergunta. Tem alguma função que é mais importante que as outras? E isso é muito importante para essa teoria de ciclo da vida. Porque a resposta é não. Não tem uma função que é mais importante que as outras. Porque as diferentes experiências da vida de um ser humano vai exigir desse ser humano a utilização de todas as suas funções nos diferentes momentos, na medida em que elas forem mais adequadas. Ou seja, vai ter momento que vai ser mais adequado você trabalhar com a função sensação, ter momentos que é mais adequado você trabalhar com a função pensamento, momentos que é mais adequado você trabalhar com a função sentimento e momentos que é mais adequado você trabalhar com a função intuição. E temos alguns exemplos para isso. Por exemplo, se você estiver enfrentando um perigo imediato, geralmente se você não reagir a partir da função sensação, provavelmente aquela ameaça já te engoliu, né? Você não vai ter tempo para racionalizar, você provavelmente não vai ter tempo para sentir se for urgente. Só pela sensação, você já tem que reagir ali no nível de estresse para, sei lá, fugir ou contra-atacar, dependendo do perigo. A ameaça é imediata. Então não dá para dizer que nesse caso você tem que valorizar o seu sentimento. Naquele caso, a sua própria sobrevivência está em risco, está em ameaça, e você, a partir da sensação, você precisa dar uma resposta pelo seu instinto de sobrevivência. Outra situação que é um exemplo interessante, ao vivenciar uma perda. A vivência de uma perda, ela é uma situação que vai falar diretamente aos sentimentos da pessoa. Então, se você trabalhar só na sensação e na ação ou só no pensamento, o circuito, né, do acontecimento ele fica complicado. Ele não é bem a experiência não é completa para aquela pessoa. Isso nós vamos falar nas dificuldades no próximo passo, inclusive, né? Mas com esse exemplo da vivência da perda é só para exemplificar que para cada experiência vai ter uma função psíquica mais adequada para lidar com ela. Porque qual a ideia principal que se trabalha? É que você vive plenamente o ciclo da vida quando você utiliza plenamente os seus recursos pessoais. E o que é utilizar plenamente os recursos pessoais? É usar as funções mais adequadas para cada situação que você tem a experiência, para cada situação que você vivencia. Isso seria o viver plenamente. Você ter a percepção adequada da situação e, a partir da percepção adequada do seu autoconhecimento, utilizar a função que mais tem a ver com a experiência que você está enfrentando. Mas quais as dificuldades principais para você usar plenamente esses seus recursos pessoais? E a teoria coloca 5 situações apontadas como as principais dificuldades, né? E a primeira dessas dificuldades é chamada de emperramento. Emperramento. No emperramento há uma dificuldade em você, quando se depara com a vivência, você reconhecer essa vivência adequadamente. Você não reconhece o momento. E como você não reconhece o momento, você não identifica qual é a função mais adequada para enfrentar aquela ocasião.
É uma situação que a sua percepção ela fica embotada naquele momento. Uma segunda dificuldade apontada é uma falta de familiaridade, ou seja, você, quando se depara com a vivência, você percebe a vivência adequadamente, só que aquela função que seria mais adequada é uma função que você não desenvolveu muito bem, né? Por exemplo, uma situação, voltando ao exemplo da perda, uma pessoa que passa por uma perda, mas ela tem uma vivência muito racional. Então, por falta de familiaridade, ela pode tender a racionalizar essa perda, em vez de vivenciar ela através do sentimento. E nessa situação, ela causa uma dificuldade de vivenciar a experiência da forma plena, da forma que seria mais enriquecedora para ela. A terceira dificuldade, ela parece com a falta de familiaridade, mas ela tem uma particularidade um pouco diferente, né? Ela é chamada de atropelamento, que seria o uso da função mais familiar sempre. Mas aí você pode perguntar, mas a falta de familiaridade não causa o uso da função mais familiar? Mas a diferença da falta de familiaridade para o atropelamento é que no atropelamento você nem identifica a questão, né? A sua percepção do momento não é plena. Você simplesmente age praticamente no automático a partir da sua função mais familiar, né? Simplesmente ignora o resto. E é considerada uma situação que é muito comum para situações em que você se sente ameaçado ou em crise, né? É uma certa... O seu sinal de alerta faz com que você já coloque aquela função que você... Foi o que aconteceu com o motoqueiro quando ele começou a chutar a porta do carro. Com certeza. Provavelmente. Apesar de que fisicamente o atropelado foi ele, internamente o atropelamento... O atropelamento foi a forma como ele reagiu. E tem duas situações de transição que também são dificuldades reconhecidas, né? Que é uma dificuldade em identificar o fim de um ciclo e o início de outro ciclo. Porque lembrando, como a gente tratou bastante na linguagem dos sentimentos, os sentimentos eles têm um ciclo que você vivencia, exprime e ele se esgota, né? E de certa forma as vivências na sua vida também são assim, elas obedecem a um ciclo. Nós, né, temos a oportunidade de aprender e de extrair aquilo que a vivência nos proporciona e também se esgota. Só que se você tem a dificuldade de reconhecer o encerramento desse ciclo e a ocorrência de uma nova vivência, você pode usar uma função inadequada porque você ainda está reagindo em relação à vivência anterior, né? Você não tem a percepção de que aquela vivência que você passou inicialmente, ela se esgotou e outras coisas, o novo, digamos assim, o novo está chegando na sua vida. Em relação ao novo, também tem outra dificuldade que é mais específica, que não está ligada ao finais e inícios de ciclo, que é uma dificuldade em reconhecer a hora de mudar mesmo. Simplesmente a hora de que o seu velho esquema para lidar com as questões, que pode ter sido eficiente em diversos momentos da sua vida, ele não mais é eficiente, que você precisa lidar com aquele problema, com aquela situação de uma forma diferente, né? A dificuldade em reconhecer que é hora de mudar e é hora de agir de forma diferente. Ou não só agir, mas também a forma de lidar com a situação de uma forma diferente.
Então são essas as 5 dificuldades principais, né? O emperramento, né? Quando você não reconhece o momento. A falta de familiaridade, quando você reconhece a situação, mas você não sabe como lidar porque você não desenvolveu muito bem aquela função que você precisa. O emperramento é quando você usa a função fora do momento, né? Uma função inadequada, né? Você usa a função inadequada, só que você não... Né? Não, na verdade o emperramento você usa a função inadequada, mas porque você não reconhece aquele momento. Você avalia... Então você vai pela mais familiar. Em geral você vai pela mais familiar, Então, tá. mas às vezes você pode até não usar, mas é que você não entendeu a situação que está se É um passando. problema de diagnóstico. Problema de diagnóstico. O atropelamento é sempre pela mais familiar. Às vezes sem avaliação nenhuma da situação. Você está ao automatismo. A dificuldade em identificar as mudanças de ciclo. É inércia. Inércia. E a outra também é uma certa forma de inércia, que é a dificuldade de mudar mesmo. Que você chega um momento que o que você fazia para lidar com aquela situação não é mais o mais adequado, não funciona mais para a situação ou para você mesmo internamente. Mas como condição você já tem que ter entendido isso. Sim. E aí é uma incapacidade de mudar o hábito. Sim, é mais uma capacidade de mudar o hábito, de mudar, deixar para trás um velho esquema, que é o que está. O que se fala muito nessas situações. O que fica para mim da leitura, acho que é uma decomposição interessante. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais, mas fica a impressão de que existe um ótimo. Existe uma maneira que seria... É duro encontrar essa palavra. Na ausência de uma melhor, eu vou usar o ótimo. Uma receita, você quer dizer? Não é receita, né? Porque eu acho que eu entendi que a abordagem é sensível o suficiente para saber que esses são aspectos da condição humana. Então ela está tentando apenas categorizar, né? Sim. Mas fica, em palavras como adequado, certo, errado, a noção de que existe uma dinâmica que seria ótima. Essa abordagem, ela elabora os mecanismos de transição ou não? De certa forma... Ela só categoriza? Eu acho que para essa aula de ciclo da vida é mais uma categorizada. Eu acho que um passo seguinte... E eu acho que a próxima aula, quando a gente falar de posturas defensivas e posturas confiantes, eu acho que fica de uma forma mais fluida. Porque entra no aspecto interativo, né? Sim. Porque eu vejo essas transições, todos esses bloqueios, vou chamar assim, ou fricções, eles decorrem de propriedades acho que até do cérebro humano. Sim. Né? A gente tem uma tendência, pela parte anfíbia do cérebro, a buscar estabilidade. Então, uma vez que você lutou arduamente para efetuar uma transição, você se acostuma com esse novo normal e você começa a desenvolver suas atividades, seu planejamento em cima desse novo normal. Sim. Então, o problema é que as fases, elas são sobrepostas, né? Então, elas não têm um término discreto no tempo. Aqui acabou. A partir de amanhã você inicia uma nova fase. Você tem resquícios de fases anteriores coexistindo com as novas fases, né? E aí você tem um processo que eu acho que ele é complexo no sentido científico do termo, em que você tem várias dimensões de ocorrência e elas interagem entre si. Então, às vezes você está no término de um ciclo bom, usando de maneira bem superficial esse termo, em que a sensação é boa, a razão trabalha em favor de um sentimento que leva a uma intuição adequada, porque tudo está dando certo, entre aspas. Você não está mexendo com nenhuma ferida. Mas, eventualmente, por resquícios de outras existências, por falhas ou apegos a hábitos e tal, você, de repente, se depara com uma situação que não se mostra bem delineada. E você vai tratando como? Tá tudo bem, eu não dou a devida atenção, não é algo sério, tá tudo bem, não vou deixar isso ocupar, e o negócio vai tomando conta exatamente porque você não está dando a atenção requerida. E aí ou a própria situação vai
exigir que você recomponha a distribuição dessas funções entre sentimento, intuição, razão. Ou vai chegar alguém e vai falar, você não está vendo? Isso aí vai dar errado. E aí esses mecanismos que eu acho que possivelmente vão entrar nessa outra fase, porque vai ser como que o indivíduo reage, né, a esses sinais. Se ele reage positivamente ou se ele vai reagir de maneira negativa, negando, né? Não tem nada a ver. Então por isso estava perguntando se existia uma visão ótima como eles veem isso. Na verdade, assim, fala em cima, cada ciclo pode ser considerado cada experiência. E aí, se você considerar cada experiência, definitivamente as coisas não são sequenciais. Você está, dependendo do aspecto da sua vida, isso pode coincidir com o final de um ciclo num elemento, mas é o meio de um ciclo num outro aspecto da vida. Em outra camada. Pode, por exemplo, no seu emprego pode ser o fim de ciclo, no seu casamento pode ser o meio do ciclo, pode ser um começo de uma terceira atividade. Por exemplo, você resolver que vai aprender um novo instrumento, tocar um novo instrumento, vai ser um início de um terceiro ciclo num outro aspecto. Então as experiências, elas completamente se sobrepõem. De certa forma, quando você categoriza isso, né, dessas funções, você categoriza meio separado. É como se você fizesse um corte teórico e trabalha isso. Agora, a forma como você vai lidar com isso, se você vai lidar de uma forma aberta à experiência ou se você vai se defender dessa experiência, aí é uma questão que realmente que é mais prática e mais direta. Essa que eu vou falar na semana que vem. É porque do jeito que eu ouvi, fiquei assim, tentando organizar essas categorias dentro da dinâmica da vida, né? E aí eu me lembrei de um filme que é o Tim Robbins, inclusive, que é o ator, e curiosamente eu não sei o nome do filme, passou uma vez no canal em TV a cabo, e é a nossa sociedade avançada no tempo, numa época em que a intuição era fortemente valorizada. E ele é um intuitivo, e ele é contratado como consultor das empresas para dizer o que as empresas têm de fazer. Então ele chega, por exemplo, na empresa, aí ele está na recepção, e aí ele pergunta para a moça que está ali na recepção, pergunta alguma coisa sobre a família, não, alguma coisa sobre ela, e de repente ele começa a dizer um monte de coisa sobre a vida dela. Né? E aí ele sobe, né? A menina fica impressionada, tal. Aí ele sobe e o dono da empresa está conversando com ele e fala: você deve fazer isso, isso e isso. Ele: não, mas como que você chegou nisso? Ele falou assim: não, você me paga pela minha intuição. Se eu te falar como eu cheguei nisso, deixa de ser intuição. Né? E aí eu achei interessante, né? Essa função do comportamento humano, que eu acho que é a ponte entre o presente e o passado, né, mas que também é carregado de várias poluições, de vários ruídos, a depender da condição humana, como ela pode chegar a esse ponto, né, de superar a razão, que é a explicação elaborada, encadeada entre causa e efeito, né, que a gente faz, para chegar a ser uma nova classe social, assim, mais sábia, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que, ouvindo o que você está falando, me lembra muito uma discussão que eu tive com o Daniel uma vez sobre o choro, né? A música, o choro. Então, a gente estava tocando, ele falou: a beleza do choro é que todo mundo toca para parecer o suficiente para não obscurecer ou não ofuscar ninguém. Então, cada instrumento participa dentro dessa composição de uma maneira a formar harmonia. Aí você pode pensar isso na sinfonia, né? Nas grandes composições, né? Mas, em determinados momentos, você tem os solos, que é o momento em que todos os instrumentos da banda abrem um espaço para a revelação e para o relevo, né, de determinado instrumento. E aí me parece que a sabedoria é exatamente como que você faz a sua vida uma sinfonia, com os momentos em que determinados instrumentos têm que aparecer mais para trazer a sua contribuição de maneira a compor, né, a beleza daquela harmonia. Então,
em momentos de tensão, né, possivelmente a sensação é muito importante por uma questão de sobrevivência, né? Mas também em momentos de tensão você precisa ter a intuição para dizer para você se aquela é realmente um problema de ameaça, ou se você não está, né, apenas exacerbando algo que não tem nada a ver com a situação. E aí a razão vem a seu auxílio para articular os diagnósticos, os sinais, para identificar se é ou não, né, um problema de ameaça, para que você, via sentimento, possa saber como você reage. Se você reage brutalmente, como, né, alguém fugindo, ou se você toma uma decisão um pouco mais acolhedora numa situação que aparentemente é ameaçadora. Como eu já vi várias pessoas que me admiraram muito, eu vendo ali o crime acontecendo, de tão violento, e de repente a pessoa chega assim com tranquilidade: não, meu irmão, mas calma, olha, vamos tentar ver isso aqui, acho que dá pra... E com muito carinho, com muito afeto, resolve uma situação que aparentemente era muito ameaçadora, em que eu já estava pronto para fugir, né? Então eu acho que a sabedoria, que talvez seja, né, o elemento, a composição adequada. E a pergunta é: como desenvolver esta sabedoria? É pela intuição? E aí é o passo seguinte desse estudo. Na verdade, antes de entrar nesse elemento do como desenvolver, é importante falar que o que acontece quando nós não utilizamos as funções que são mais afins às situações, né? Em geral, quando nós utilizamos funções que não seriam as mais adequadas para a vivência, aquilo que a gente faz, né, as atitudes que a gente toma, as posturas que a gente adota, elas em geral não nos satisfazem. Então aquela experiência fica uma marca de inconclusão, né? Fica pendente ali. São questões que incomodam, são questões que agridem, são questões que magoam, e de forma geral aquela experiência fica sem solução internamente. Fica uma coisa, uma pendência mesmo na sua vida. Você não fecha o ciclo daquela experiência. Quando você não... Exatamente porque você não fecha o ciclo. E aquilo que você fez, ele não te satisfez. Você não fica em paz com aquilo. Com a forma como você reagiu. Com o impacto daquela experiência. E o que é o juiz dessa decisão? Você fica em paz ou não? É a consciência? É a consciência, internamente. Porque é mais do que a consciência. Se você... É uma espécie de consciência, mas daquilo que você se sente satisfeito com... Dentro do seu entendimento. Dentro do seu entendimento. O que difere, por exemplo, se tem várias situações que você, observando uma vivência de outra pessoa, a pessoa reage de um jeito completamente diferente do que você reagiria. Às vezes você até se fica inconformado, indignado com a pessoa: mas você não vai fazer mais nada? E a pessoa fala: não, tô bem assim. Tô bem com isso, tô bem do jeito que saiu. E realmente para ela pode naturalmente estar resolvida a questão para ela, para a experiência fechou o ciclo. Uma questão bem individual, né? Uma visão bem focada, assim, né? Bem individual mesmo. Totalmente individual. O duro é que nessa outra pessoa o ciclo pode não se fechar. É isso que eu ia falar. Sim. E é aí que nasce a fofoca e a maledicência, né? Sim. Não, pense, porque você avalia uma situação, você julga o que a pessoa deveria ter feito de acordo com as suas lentes. E aí, de repente, você volta para o ponto e fala: imagina, aconteceu aquilo, ficou quieta. E não sabe que ao ficar quieta, ela tá estimulando a pessoa a fazer aquilo. Aí agora, piora a vida de todo mundo. Sabe o que ela deveria ter feito? Ela deveria ter ido lá e apontado o dedo. Né? E criou já a psicosfera da... De inventar coisas, né? Eu não diria nem que é inventar coisas, mas é você analisar o outro da sua ótica. É como diz Nem a invenção. o mestre Sebastião lá, ele fala assim: é criar questão. Fica com questão. Questão. Criar questão. Tem uns termos que são diretos, mas que caem em desuso. Cara, é o mais não sei por simples quê. que pode ser criar questão. Fica com questão. Mas então,
uma pergunta: o que fazer para desenvolver esses recursos? Achei que você fosse tratar na próxima. Não, essa ainda é parte desse ciclo da vida. E é tratada, né, nessa literatura por dois caminhos. Né? Que um caminho pode ser dito como o caminho do amor. E o caminho do amor é o caminho do autoconhecimento. É para resolver a questão? É o Para fechamento? você desenvolver. Para você desenvolver as suas capacidades de usar de a usar. função adequada no momento que pede. Caminho Então, do amor. você tem dois caminhos: o caminho do amor, Elabora como é o pelo caminho do amor. autoconhecimento, ou seja, reconhecer e aceitar a sua essência, os seus sentimentos e saber se observar. Voltamos de novo à questão da autoobservação. Mas além da autoobservação aqui, você reconhecer a sua essência, reconhecer como você é e aceitar a forma como você é. Com as suas qualidades, com seus defeitos, com as suas dificuldades. Um movimento, digamos, em paz consigo mesmo, pacífico. E nesse sentido, saber as suas sensações, seus sentimentos e os seus pensamentos sobre os fatos é um caminho para liberar o seu potencial de criatividade e de espontaneidade nas ações. Ter essa consciência do seu eu, e aceitar essa sua essência, ela te libera para agir de uma forma mais livre. Tá, gostei dessa, mas não está acessível. Vamos aqui, está acessível, vai. Agora, o segundo caminho. Se um caminho é o caminho do amor, esse é nós. Até por oposição, o outro caminho é o caminho da dor. Lógico. Né? É pelo sofrimento. Sempre a boa notícia vem antes. E como ocorre esse sofrimento? Quando a pessoa passa pelo sofrimento, né, passa por uma crise, ela tende a abandonar as próprias máscaras, né? Abandonar aquelas defesas que ela criou por tanto tempo e até as resistências que foram criadas pelos seus fatores psicológico e social. Ele se diz que quando a pessoa entra em crise, né, quando a pessoa está no sofrimento, ela deixa a superfície e ela mergulha em si mesmo. Na verdade, ela toma um caldo, né? Ela não mergulha por vontade própria, ela é mergulhada e nesse mergulho ela acaba se reavaliando. Essa é a PI. Isso aí. Então, de certa forma, o caminho acaba sendo um autoconhecimento de qualquer jeito. Você vai buscar a sua essência, se aceitar e se reconhecer. Mas se você me permite, eu faria uma crítica construtiva para diferenciar entre dor e sofrimento. Por que eu estava ansioso pelo segundo caminho? Porque eu acho que a dor é inevitável. Inclusive no caminho do autoconhecimento. Porque você precisa da irritação dos seus valores vindo do meio para você identificar que você precisa de ajustes. O que levaria ao autoconhecimento. Sim. Então me parece que talvez o que garantiria uma classificação que fosse acessível para os dois caminhos seria você chamar o segundo de caminho do sofrimento. Porque a dor é um mecanismo também do primeiro caminho. Sim, faz todo sentido. Nesse sentido de você ter um fator de diagnóstico. A dor, ela é esse fator. Então, acho que por isso que porque eu vi que rapidamente você tratou dor e sofrimento como sinônimo. Você falou, o caminho da dor. Então, o sofrimento mas o caminho do sofrimento. Porque o sofrimento é a dor em que você insiste, né? Sim. Então, a dor está ocorrendo e você fala assim, não, eu vou continuar fazendo dessa maneira porque eventualmente vai dar certo. E quanto mais você faz do jeito inadequado, mais reforça a dor e mais difícil se torna, né? Para você sair daquela trajetória. Inclusive, porque para chegar nesse ponto da pessoa abandonar as máscaras, abandonar as defesas, né? Que ela é mergulhada para chegar na essência,
o sofrimento já está intenso, já é um nível de crise mesmo. Isso. A pessoa já está num caminho de crise. Porque a dor, eu acho que ela traz informação muito relevante. Tanto tem aquelas pessoas que têm aquela falha no sistema neural que elas não sentem dor, aquilo é terrível para elas, né? Ou os diabéticos, né, que não têm mais a sensibilidade nas extremidades, então eles não sentem dor, né? E eu acho que nesse ponto, talvez a gente precise até entender melhor, né, o papel da dor. Mas eu acho que fica... Eu não sei se eu estou correto no que eu estou falando, mas me parece que sem a dor, o primeiro caminho não é desse planeta, entendeu? Exigiria um grau de sintonia com o universo que eu não sei se o corpo humano, para a maior parte dos seres humanos, tem a sensibilidade tal para fazer isso. Então a dor, ela se torna esse mecanismo para indicar, ó, tá desajustando, o pecado, né? Saiu do alvo, volta pro centro, saiu do alvo, volta pro centro. É como você ter febre quando você está doente, né? Você É tem o corpo te alerta, avisando, né? né? Avisando para você ajustá-los. Usando esse exemplo, seria o equivalente no momento em que você recebeu o corpo estranho que vai te causar doença, você percebesse. Mas não dá, né? Porque demora para isso acontecer, irritar determinado funcionamento do corpo, teu corpo aumentar a temperatura para tentar extinguir aquele dano, né? Aquele invasor. Dá o alerta, né? Porque senão me parece que fica muito abstrato e aí desconecta com a condição que a gente vive nesse planeta, que é essa condição repleta de inércia, automatismo. Então a dor é um mecanismo para te avisar, ó, você está no emperramento, você está aí na inércia, você está na inadequação, no automatismo. Ou simplesmente você está insatisfeito e não sabe por quê. Que eu acho que é o pior dos sofrimentos. É você estar insatisfeito. Tudo está dando certo, entre aspas, racionalmente falando, e você está sofrendo. E você não entende por quê. Exatamente por aí. Então a última mensagem desse estudo seria sempre no caminho da autoavaliação, assim como eu já falei tantas vezes no caminho do livro anterior, da linguagem dos sentimentos. É procurar, diante de uma surpresa, se perguntar, sempre se perguntando: o que eu estou sentindo? O que eu penso sobre isso? E a última pergunta para completar as duas: o que eu quero fazer? Diante sempre de uma surpresa, de um fato novo na sua vida. O duro é que o último bloqueio é o pior, né? O não consigo mudar. Porque esse aí ele tem um forte apelo para a razão, né? Porque a emoção ela está desarticulada. Aí a sua intuição fala assim, olha, muda, porque senão vai ser pior. Usando a razão. Aí você vai e chega nesse bloqueio, mas eu não consigo mudar. Aí a razão fala, viu? Então esquece a intuição e vai pela sensação. E isso tudo num átimo, né? Não, eu não estou pronto para ser Jesus, então eu vou fazer. Eu acho esse último o mais difícil. Falaremos bastante semana que vem. Que é duro, né? Você identificar o que você tem que fazer, mas você não conseguir reunir forças para, em grande parte das vezes, é você não fazer o que você já fazia, né? Sim. Não é você fazer diferente. Por exemplo, o motoqueiro, ele não tem a capacidade de, naquele momento, não fazer o que ele fez. De conter a violência. Tanto que eu acho que a gente fica muito mais exausto quando a gente evita, né, usar toda a força física contra alguém que nos magoou, do que quando você usa. Porque a contenção, a contenção eu acho que é muito difícil de fazer. E geralmente a mudança do hábito vem com a contenção do hábito anterior, né? Que é o problema do vício. A primeira coisa é não usar mais. E a energia que você gasta para não usar mais a substância que te viciou é muito gigantesca. Tanto que essas pessoas geralmente se retiram da sociedade. Elas não podem ter uma vida socialmente útil porque elas estão totalmente concentradas naquele trabalho, né? Justamente porque leva muita energia. É um elemento novo. O novo tem
um nível de concentração de energia que você canaliza para aquela situação que é nova, para você, como se estivesse construindo uma vivência, né? Quando você está passando pelo novo, quando o novo vem na sua vida, né? E uma reação diferente a uma situação recorrente é uma situação nova na vida de alguém. Então, nesse sentido, realmente consome uma grande quantidade de energia, de concentração, de esforços para completar aquele novo. Acho bem difícil. Fica assim ainda, eu acho que pra mim fica ainda mais intenso quando decompõe tudo isso nas partes, né? Aí você olha e você consegue ver, né? A mandala assim. E aí você fala, nossa, quantas vezes olha, eu errei aqui, errei aqui, errei aqui. Mas é isso. Fechamos. Muito obrigado, Paulo. Muito legal. É muito difícil. Uma coisa que eu fiquei pensando logo no início, mas eu não quis te interromper na hora que você estava categorizando, é que me parece que existe um fator cumulativo dentro dessas funções. Então, por exemplo, a sensação, ela seria a camada mais superficial. A razão, ela é também uma camada superficial porque ela me parece ser essencialmente instrumental. Ela serve tanto para envolver, ela serve para dar sentido, né, na verdade. Ela dá sentido às emoções ou ela dá sentido a fatos que são objetivos, né? Ainda que elas passem pelo filtro da subjetividade. Aí o sentimento me parece ser um acúmulo dos dois anteriores. Então é a sensação mediada pela razão e aí direcionada às pessoas do seu convívio, inclusive a animais, né, plantas e tal. E a intuição me parece ser a camada mais exterior, mas talvez exterior não seja adequada, mas exterior na relação do indivíduo com o universo. Mas eu não sei, eu queria na verdade, isso tudo parece uma afirmação, mas é uma pergunta. Não, eu tenho a impressão que ela não chega a ser uma gradação, apesar da racionalidade ser mais superficial, e os sentimentos ter um componente mais profundo dentro do ser, ela não necessariamente ela é a soma dos outros dois. O caminho é dentro digamos, do seu corpo psíquico, do seu aparelho interno, né, do seu mundo interior. O caminho é diferente do sentimento em relação à razão, de modo que não colocaria como uma soma e uma gradação. É que eu não estou pensando como soma, estou pensando como acumulação. Acumulação no sim. Sentido de uma interação. Então o sentimento, ele é a interação incrivelmente complexa, semi-caótica, entre sensação e razão. Entendeu? Não é que é mera soma, mas seria mais no sentido de que o sentimento, ele envolve a razão e a sensação. Era nesse sentido. Mas eu Se você considerar até os caminhos de racionalização de sentimentos, eu acho que essa ideia já se perde, porque os sentimentos eles têm uma velocidade maior e mais imediata do que a razão. Você processa sentimentos de uma forma muito mais imediata do que você processa um raciocínio. Então eu acho que não chega a ser E a razão é muito modulada pelos sentimentos. Se você está num dia feliz, você pode raciocinar de um jeito. Se você está num dia triste, aquele mesmo evento, você vai raciocinar de um outro jeito. Isso é sentimento ou isso é sensação? Sentimento. O sentimento que você tem naquele dia por outro motivo, você está feliz porque aconteceu uma determinada coisa. Então, é isso que eu estou falando. O sentimento envolve a razão. Ele faz a razão trabalhar para ele. Porque me parece que o sentimento, ele é a sensação, só que jogada para o longo prazo. Mas você queria falar, tipo. Não, eu acho assim, eu não consigo ver como uma gradação
mas eu acho que são funções, e aí vai a dificuldade, no meu entender, aí está a dificuldade, são funções que acontecem tudo junto e misturado e cabe a gente ter que pensar isso tudo, entendeu? Porque se fosse numa gradação seria mais fácil, mas eu acho que a dificuldade está justamente nesse melange todo aí. Não, mas é que eu não estou pensando em gradação no sentido de elaboração. O que eu estou pensando é no sentido de envolvimento. Quais são as funções que elas são mais... Deixa eu reformular então a geografia aí das sensações. As sensações são mais exteriores, como sensação não, né, as funções, como sensação e razão, que elas são exteriores porque elas estão associadas ao corpo. Entende? A sensação é o corpo cerebral, é o processamento. Né? Tanto que você pode ter um espírito altamente evoluído, mas aqui na Terra ele tem um cérebro que limita o processamento da razão. Então, no sentido da razão, né, nessa perspectiva da alma, ou seja, corpo mais espírito. Aí vem a emoção, que é um envolvimento dessas duas funções anteriores e mais exteriores, que tem a ver com a história do indivíduo. Então, tudo que ele carrega do passado, né, tudo que está ali naquela caixinha e que, por sua vez, utiliza instrumentalmente a razão. Que é a história lá do Jonathan Haidt, no livro de que a felicidade, né, o livro sobre felicidade, que o elefante guia, na verdade, o rabo guia o corpo do elefante. Não, o elefante guia o guiador lá, né? É ele que vai para onde ele quer. Tudo que quem está lá em cima do elefante pode fazer é interagir com ele, mas o elefante vai para onde ele quiser. Então é que a intuição, né? Ele chama de intuição moral, né? Mas na verdade é emoção. Então eu fiquei com esse questionamento, porque se houver essa acumulação, o termo é ruim, mas talvez essa composição, a intuição ela se torna um elemento de transformação das emoções. Eu acho justamente que é um por receber por ser essa camada mais sutil, mais fluida, mais fluida. Tem um ponto que assim que para apresentar é mais simples fazer a categorização dos quatro, mas se você analisar friamente como acontece na realidade da vida humana, essas categorias elas não são limpas, elas têm mistura. Você não consegue agir plenamente sensação e pensamento. Tem sentimento no meio. Quando você age com sentimento, tem algum componente racional no meio. Em perfeito acordo. É isso que eu estou falando. Por isso eu estou chamando de composição. Por isso eu não estou. A minha tentativa é justamente não decompor como categorias independentes. Sim, de dizer que elas têm uma interação, mas que essa interação ela pode ser feita de maneira composta dentro da condição humana. Então vai ter situações em que você vai ter a gente vai chamar de reação porque ela é mais exterior, ela é mais imediata. E você vai ter situações que às vezes pela própria repetição desses casos, você vai dando tempo para essas camadas mais interiores que envolvem talvez um espaço temporal na sua existência ou na sua vida, né, considerando as reencarnações, maior, e também a sua etapa de aprendizado, que eu acho que é a intuição. Então eu vejo pessoas são pessoas que eu considero espiritualmente evoluídas, que elas têm uma intuição tremenda, que vem não é apenas de olhar o futuro, mas de um amplo aprendizado do passado por durezas que elas tiveram na camada dos sentimentos, né, em que as sensações traem. E aí, pelos erros, elas vão aprendendo, vão educando os sentimentos, e isso ajuda a intuição a tomar uma parcela maior das decisões que essa pessoa toma, né? Ou ter, talvez, uma intervenção, ou ter uma dominância nas decisões. Então eu fiquei com isso. Será que elas podem ser colocadas sem uma determinada, vou usar um termo que é ruim, mas uma hierarquia? Me parece que tem uma hierarquia. Então a sensação ela está
ponto mais baixo, porque é o que nos liga aos animais, aos outros reinos. A razão já é uma camada mais elaborada. Depois vem os sentimentos, que são uma camada ainda mais elaborada, porque não são instrumentais, mas carregam um acervo. E por fim a intuição, que é a conexão do acervo emocional, do acervo desse espírito, com o seu futuro. Hierarquia propriamente dita, Não ruim colocaria, a palavra. É ruim. Mas tem uma coisa que eu não tratei nesse estudo, mas que se considera, é que a velocidade de processamento dessas coisas dentro do corpo humano é diferente. E isso pode dar uma sensação de hierarquia por essa velocidade de processamento. E até não é Estou falando isso por elaboração. Grau de elaboração. Eu acho que por grau de elaboração não tem isso, mas o processamento internamente é diferente. Sensação se processa muito rápido, sentimento se processa rápido, mas não tanto quanto sensação. A parte racional você processa, mas não tão rápido quanto o sentimento. E a intuição é mais fluido. Essa parte ninguém sabe exatamente onde a intuição entra, né, nessa velocidade de processamento. Mas aí eu não colocaria como hierarquia. Tem elaboração? Não sei. Talvez a velocidade de processamento interno pode ser um tipo de elaboração. Mas não sei se não se conhece o suficiente para falar, para colocar nesses termos. Mas tem um risco. Quando você coloca em termos de hierarquia, você pode sugerir que algumas funções são mais importantes e a importância delas é para a situação mesmo, para a experiência. Por que a experiência que você está atravessando pede que você reaja em relação a ela? Como você processa aquela experiência. E aí, se você colocar em termos de algo que seja superior e seja mais elaborado, você pode cair na armadilha de tentar usar sempre uma função que, por ser mais elaborada, você pode se enganar achando que ela responde melhor à sua experiência, ela não reagir e causar os mesmos problemas de um atropelamento ou de um emperramento. Então eu vou reagir a isso que você colocou de maneira positiva, pensando numa hierarquia militar. Um general, ele tem uma patente superior, mas ele não é mais importante que o soldado. Ele tem uma funções função diferentes. Isso. Ok. Então, no campo de batalha, o soldado tem um conhecimento muito mais profundo do que o general que está tomando as decisões num plano de elaboração tática maior. Então, é nesse sentido de que se o general for para a batalha, é possível que ele se perca a batalha, porque ele não tem, né, o traquejo naquela esfera. Então, por isso que eu estou tratando hierarquia não no sentido de ser superior ou inferior, mas no sentido de elaboração do processamento. Me parece que quanto mais interno é o processamento, mais rápido ele se torna. Então, quanto mais exterior, a sensação, ela dá a impressão de ser mais rápida, mas o processamento dela é muito pouco, né? Porque ela é imediata. Pá, pá. O pensamento já considera a sensação, ele é mais interior, ele demora mais, né? Porque dá a impressão de que ele demora mais, mas ele está envolvendo mais variáveis. A emoção, né, os sentimentos, já traz a carga maior, porque pega a sensação com o pensamento, com toda a história. E a intuição é a conexão da história com o futuro, então processa muito mais coisa, mas também traz esse problema de ser mais interno. Então, eu acho que são elementos para a gente refletir, assim, porque quando você estava falando, me veio... Tudo isso que você estava falando, eu fiquei tentando organizar, até foi bom discutir. Eu não estou falando que isso está certo, tá, pessoal? Eu só, é a reflexão que eu fui fazendo, porque eu acho que se a gente tiver essa geografia, né, eu estou usando esse termo, dessas funções... talvez fique mais fácil entender e aceitar quando a gente cair. Entendeu? Porque às vezes pode ser um problema da nossa intuição não estar muito bem desenvolvida. E se ela é o general, chamando assim, né? Porque é aquele que está vendo
não só a situação atual, mas para onde vai, né? Então pode ser que a gente tenha que trabalhar a intuição e não necessariamente as emoções. A emoção pode estar num lugar, mas você usa mal as emoções. Você não sabe como usar isso porque a intuição não está se elaborando. E aí a gente começa... Aí acho que os mecanismos de elaboração disso, né, como a abordagem vê, podem ser mais ricos, talvez, não sei. Eu acho que tem que pensar um pouco mais. Fica a sugestão para pensar e aprofundar. Não sei se a intuição ao general deveria ser mais desenvolvida, porque eu não sei se a gente tem que antecipar todas as experiências que a gente vai viver, saber sempre o que vai acontecer. Não, estou dizendo que não. eventualmente, se a intuição for a função da vez, né, que precisa dentro dessas categorias ser aquela que aflora, né, ela pode não estar à altura do desafio que está posto. Então ela vai ter que ser elaborada, certo? Pelo erro, pelo diagnóstico do equívoco, você vai elaborando e fala, faltou intuição aqui, faltou, né, talvez apreciar melhor a questão com outros... O fato do diagnóstico ser falta de intuição para tomar alguma decisão, para fazer alguma escolha, ela invalida a experiência? Não. Então, por isso esse é o problema que eu não... Por exemplo, você está num dilema. Intuição, não sei. Não, mas eu não estou dizendo que invalida. Estou dizendo, você está numa situação. Aí você chega e fala assim, eu estou pensando em fazer isso. Aí a pessoa fala, olha, eu analisando a situação de fora, acho que você deveria fazer isso. Você fala assim, nossa, mas eu estou com sensação que eu tenho que fazer isso. Nesse caso, é intuição. Você chama de sensação, mas é a intuição trabalhando. Aí você fala assim, não, então eu vou fazer o que você falou, eu não sigo a minha intuição. E aí o que você pode aprender? Você pode aprender, naquele momento, talvez você devesse ter seguido a sua intuição e não a elaboração lógica e talvez até afetiva da pessoa que estava do teu lado. É alguém de fora. É nesse sentido do erro, entendeu? De você falar, olha, a minha intuição tinha me indicado o que seria o bom caminho e eu não escutei. É verdade. Esse exemplo leva para outro caminho. Você perguntar de você assumir as suas escolhas, assumir os caminhos da sua vida. Ou fazer ou não se responsabilizar pelas suas escolhas e ter uma ajuda, ou ter ou ir sempre pelas escolhas que as outras pessoas fazem para você. Mas nesse caso, esse exemplo, você entende que a pessoa não está se responsabilizando. Não está se responsabilizando. Quando ela deixa de fazer o que ela gostaria, o que ela entende que é o certo para seguir Não, mas ela pode estar insegura. Ela ainda se responsabiliza pela escolha. Fala, fiz o que a pessoa me falou. É isso que eu estou dizendo. A minha discussão é mais filosófica. Ela não é no sentido de a pessoa não se... Vamos supor que tudo isso está dado. A pessoa está se responsabilizando, está assumindo isso. Aí ela fala assim, mas o que eu deveria ter usado? Usando a categorização. Qual função eu deveria ter usado? Você entende? Então, como que a gente pode aprender isso se a gente não tiver o erro? Eu acho que o erro faz parte, mas se ela não, depois do fato, se ela não estiver satisfeita, voltando ao ponto aqui, se ela não estiver satisfeita com o desfecho, talvez é um sinal de que ela não usou. Então, nesse caso, ela não fecharia o ciclo. Não fecharia o ciclo. Porque ela não tomou a decisão que seria aquela que... Ela não tomou a decisão que no final da experiência, ela olhou para aquela experiência e falou... Ok, eu fiz o que dava para ter feito, o que poderia. Ela ficou com aquela questão não resolvida, falando, não deveria ter feito isso. Eu acho que nesse sentido e aí a função... vale o aprendizado. Vale o aprendizado. Você fica com erro, mas naquilo não ficou satisfeito, que é o
o que aponta, o que acontece quando você não usa a função mais adequada. Tá, esse assunto ficou pendente, né? A gente trata na próxima. Vai ficar Não, mas é super rica essa É discussão. Foi legal, Até desculpa muito se eu legal. tô sendo chato aqui, mas Imagina. é que eu achei legal. muito rica. Muito bom. É, Obrigado, Paulo. bom.